Bom dia, bom dia, bom dia. Minha voz pela manhã tu tens Meu coração em chamas. outra vez. Pela manhã tu Bom dia, graciadas, favorecidas e amadas do papai. pela manhã tu Minha voz, pela manhã tu meu coração em chamas. Isso, vai se rendendo a Ele. Reconheça a presença dEle. Ele é real, Ele é real, Ele é real. Que mereça. Bom dia, lindezas, Luana, Marisa, Fabi, Cris, Luciana, sejam todas muito bem-vindas a essa live. Fabi, seja bem-vinda, preciosa, muito bom ter vocês aqui, feriadão. Estou muito feliz por vocês terem vencido a si mesmas. Cibele, bom dia! Ouçam essa canção e deixe o Espírito Santo ministrar o coração de vocês. Amado da minha alma, amado da minha alma. Ele é real, tão certo como o ar que nós respiramos. Ele é real, minha força. Pela manhã tu tens. Sim, Senhor. Meu coração em chama. Senhor, faz arder os nossos corações. Que os nossos corações ardam de amor, de desejo pela Tua presença, Pai. Nós reconhecemos a Tua presença. Minha voz, pela manhã tu tens, meu coração em chama. Sim, Deus, que os nossos corações estejam em chamas todos os dias da nossa existência, por aquele que realmente deve ser o primeiro nas nossas vidas, Pai. Ter você aqui comigo. Reconheça a presença dele. Ele disse que nós não estaríamos só. Ter você dentro de mim para sempre. Nós somos a casa favorita dele. Que mereça. E não a outro. Tu és o amado da nossa alma, Jesus. Nós reconhecemos a Tua presença. Sim, Tu és o amado das nossas almas. Despertem, belas adormecidas. Despertem, despertem. Tem, Senhor, tudo é Teu. Sim, Deus, a minha vida, os meus sonhos, minha família, tudo veio de Ti, é por Ti, voltará para Ti. Pela manhã Tu tens, Senhor. Minha voz. Já pegou seu cafezinho? Vou pegar meu cafezinho pra gente começar. Bora tomar café. Oh, Deus maravilhoso, nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Nós reconhecemos a Tua presença, nós sabemos quem Tu és. E Tu és aquele que opera tudo em todos. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor.
Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos, mas que em Ti podemos todas as coisas. Sim, Deus. Oh, Pai, a Tua palavra diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Que nessa manhã nós sejamos saciadas pela Tua presença, Pai. Sim, Pai, inunda-nos com a Tua presença. Cada mulher, Senhor, que está aqui comigo nessa live, possa ser agora, Senhor, inundada com a Tua presença, reconhecendo quem Tu és, Pai. Assim como a Tua presença está real aqui, Pai. Ó Deus, que elas possam também, Senhor, reconhecer e através disso, Senhor, sentir a Tua presença, Pai. Que o coração dessas mulheres se encham da emoção, Pai, da gratidão, do Teu amor, Pai. Sim, Deus, que cada olho, Senhor, aqui venham ter lágrimas, ó Pai. Lágrimas de reconhecimento por quem Tu és e pela Tua presença, Deus. Sim, Deus. Que haja sensibilidade, Senhor, em cada uma dessas mulheres, Pai. Que elas reconheçam, Senhor, que nós reconheçamos quem Tu és. E a nossa completa e total dependência do Senhor, Pai. Nós nos rendemos, nós nos entregamos aos Teus conselhos, nós nos entregamos ao Teu Espírito, Espírito de profecia, seja liberado aqui nessa manhã, Espírito de sabedoria, seja liberado aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que está no Teu coração, aquilo que o Senhor planejou e intentou, Pai. Que possa ser liberado sobre nós, em nome de Jesus, que sobremaneira nessa manhã nós sejamos ativadas, que nós sejamos despertadas para um novo lugar, um novo tempo, um novo entendimento, Senhor, que verdadeiramente, Pai, nós possamos, ó Pai, nos levantar como mulheres sábias, mulheres, Senhor, ó Deus, que verdadeiramente edificam as suas casas sobre a rocha, Pai, porque estão sendo edificadas pelo Teu Filho, que é o fundamento. Ah, Senhor, a Tua palavra, que é o fundamento, que é o próprio Jesus, que é a verdade, que nos faz livres de nós e de tudo aquilo, Senhor, que nos impede de romper e de avançar. Que nessa manhã, Senhor, haja a liberdade do Teu Espírito aqui, em nome de Jesus, um fluir sobrenatural. Eu já Te agradeço por isso, Senhor, por mulheres impactadas. Ó Deus, milhões, eu não sei quantas mulheres serão alcançadas através disso, mas o Senhor tem me mostrado muitas mulheres, Pai. E eu me disponho como canal, Senhor. Nós estamos aqui rendidas a Ti, Pai, para cumprir aquilo que está no Teu coração, Pai. Nós dependemos de Ti, reconhecemos quem Tu és, reconhecemos a Tua presença, Pai. Fala aos nossos corações, nós ansiamos por Sua voz, nós ansiamos ser saciadas pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Deus. Ativa, Senhor, cada uma de nós, Pai, para esse novo lugar, em nome de Jesus, Pai. Você pode dizer amém, você pode dizer graças a Deus, glória a Deus. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha mais tranquila para a gente começar. O som aí tá bom para vocês, meninas? Vocês estão me ouvindo bem? A presença dele é real. Ele é real tão certo como o ar que nós respiramos. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em nós. E quando nós o reconhecemos, Ele se manifesta. Então apenas eu quero pedir a você nessa manhã que se permita ser ministrada pelo Espírito Santo, se permita ser ativada pelo Espírito Santo, se renda, que nós possamos ser edificadas juntas através dessas lives. Eu estou muito grata a Deus por cada uma de vocês que se dispuseram num feriado. O mundo diz que hoje é o Dia dos Mortos e o Senhor nos coloca para essa live dizendo que não, nós estamos vivas, despertadas em nome de Jesus, porque a morte fala de alguém que está na escuridão, a morte fala de alguém que está em densas trevas, mas louvado seja o nome do Senhor, que a luz brilhou em meio às trevas e as trevas não derrotaram a luz. Nós passamos da morte para a vida e hoje nós celebramos a vida. Nós estamos aqui para celebrar a vida, o nosso despertar.
Então, que esse dia seja um marco para nós, em nome de Jesus. Isso é profético. Eu não tinha pensado nisso, não foi proposital, mas como o Espírito Santo me conduziu, eu tenho certeza que Ele desejou que fosse nesse dia, onde todos dizem que é o dia dos mortos, para dizer a nós que não, que é o dia dos vivos. E nós estamos vivas, vivas porque Ele nos vivificou. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. E Jesus é a própria vida. A palavra de Deus em papel e tinta, que quando lida, quando ela nos alimenta, ela gera vida dentro de nós. Ela forma Cristo, que são ações realizadoras, não é? Ações de domínio. E nessa live dessa manhã eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, tem me trazido assim muita edificação. Eu compartilho sempre com vocês que Ele nunca faz nada através de nós que primeiro Ele não faça em nós. Então eu tenho sido assim muito ministrada nesses dias, eu tenho sido ativada para buscar um novo lugar em Deus, e eu tenho certeza que tudo isso não é apenas por mim, mas é por nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para compartilhar, para repartir aquilo que nós temos recebido, para que haja multiplicação. E agora eu quero pedir para você que você junto comigo envie uns aviãozinhos, convide as pessoas, eu vou convidar e eu quero que você convide também. Vamos despertar essa mulherada em nome de Jesus. Envie aí o máximo de aviãozinho que você puder para a gente chamar a mulherada aí para essa live em nome de Jesus. Que a graça, a paz do Senhor possa inundar o nosso coração no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para entender melhor, né, acerca das verdades do reino, e que essas verdades do reino possam reinar no nosso coração, que todos os dias da nossa vida e da nossa existência Jesus esteja em primeiro lugar, que nós tenhamos consciência, queridas, cada vez mais de que nós dependemos dele e que ele é quem nos conduz, né? Porque ele nos traz de volta ao lugar de comunhão, ao lugar da fonte, ao lugar de origem, aonde a vida flui. E nesse lugar aonde a vida flui, nós precisamos apenas nos manter conectadas para sermos conduzidas e guiadas pelo Espírito Santo. Então que nessa manhã nós sejamos guiadas pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador. E a Bíblia diz de forma maravilhosa em Romanos que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então o desejo do meu coração é que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa existência, que nós sejamos conscientes dessa verdade e principalmente conscientes da presença que habita dentro de nós. Ele está conosco, ele nos ajuda, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que Jesus já pagou. Sim, ele tomou sobre si. Não é? Verdadeiramente ele foi moído pelas nossas transgressões e os nossos pecados. Ele pagou a dívida que era nossa, Colossenses diz isso, né? Ele encravou na cruz a cédula de dívida que nós tínhamos e nos fez livres, né, do pecado. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos colocou de pé. O pecado havia nos derrotado, o pecado havia nos derrubado, ele havia nos trazido morte, mas Jesus veio, venceu o pecado, venceu a morte e nos trouxe vida. E que essa vida seja uma vida abundante, não é? E o que é ter uma vida abundante, gente? É realmente desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou. E o que Cristo conquistou, o direito principal que Cristo conquistou na cruz, é a volta ao lugar de origem, a comunhão com o Pai. Então, essa comunhão que nos faz ter tudo em comum, e termos tudo em comum com Deus, fala de que tudo já é nosso como direito e como herança, não é? Então, nós não devemos ficar preocupadas ou ansiosas com coisa alguma, porque tudo já é nosso.
que verdadeiramente as nossas mentes estejam voltadas, né, para Jesus, que é a palavra, nos alimentando dessa verdade, que vai fazendo com que cada vez mais sejamos livres de conceitos que foram gerados dentro de nós e que nos impedem muitas vezes de viver a plenitude ou a abundância. Esse é o desejo do meu coração para vocês nessa manhã. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês, eu tenho falado para vocês a importância, não é, do primeiro horário da manhã ser entregue ao Senhor, de verdadeiramente nós colocarmos isso como prioridade nas nossas vidas, porque Jesus, ele nos mostra através da sua vida, ele como um modelo perfeito, ele nos mostra através da sua vida que todas as manhãs ele ia estar com Deus antes de qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa ou de pensar em qualquer coisa, Jesus às 4 horas da manhã, ele se levantava, ele subia ao monte. Subir ao monte fala de estar num lugar mais alto. Não necessariamente nós devemos subir ao monte, né? Mas subir ao monte fala de estar num lugar mais alto. E estar num lugar mais alto significa pensar como Deus pensa, não é? Pensar nas coisas do alto, pensar pensamentos de paz, porque quando você está com Deus e tem consciência da presença dele com você, de que ele é a sua fonte, de que ele te supre, de que ele te nutre, de que ele te conduz, então você tem paz, você tem alegria. Isso é o reino, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então, todas as manhãs, Jesus ia para um lugar mais alto. E esse lugar mais alto fala de um lugar dentro de nós, que já foi preparado, aonde nós encontramos com Ele. Buongiorno! Nós temos pessoas de fora aqui. De que lugar você é? Fala para mim. Então, que verdadeiramente nós possamos encontrar esse lugar mais alto, todas as manhãs como prioridade das nossas vidas. Então Jesus fazia isso antes de estar com qualquer pessoa. E por que às 4 horas da manhã? Eu falei na última live, não é? Um pouquinho sobre isso. Às 4 horas da manhã é o momento em que o nosso cérebro está em teta, né? Ele está em baixa frequência e a gente consegue então perceber mais facilmente as coisas do alto, ouvir a voz de Deus, né? Sem nenhuma interferência. A nossa mente está tranquila e descansada. Viterbo, Itália, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Graças a Deus pela sua vida preciosa. Que realmente o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa manhã tão especial que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Então é isso, que nós verdadeiramente possamos entregar esse primeiro horário do dia ao Senhor. Como eu disse para vocês também na última live, eu ainda não consigo. Hoje eu despertei às 4h30, mas eu ainda não consigo acordar às 4 da manhã, mas eu estou num treinamento, não é? O importante é que você se torne consciente, né, de que você precisa desse tempo com Deus, que você precisa estar neste lugar mais alto. Se toda a batalha ocorre na nossa mente e a gente precisa ganhar os nossos pensamentos, não é? Para que realmente a consciência de quem nós somos nos conduza e não as circunstâncias. Então que nós possamos ter isso como prioridade. E quando nós colocamos isso como prioridade, nós vamos sendo treinadas pelo Espírito. Não tem problema se você não consegue, em primeiro momento, acordar às 4 horas, como eu ainda não consigo. Mas é importante que você busque isso, né? Que você se disponha a isso. Porque na medida que você se dispõe, o Senhor vai dando a você condição. Porque essa disponibilidade mostra a Deus uma resposta positiva. E esse é o desejo do coração de Deus. Que nós venhamos dar a Ele uma resposta positiva diante de tudo aquilo que Ele já fez por nós, não é? Como eu disse, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Nós somos livres, não é? Mas para viver essa liberdade, a gente precisa ter alguns posicionamentos, não é? E esses posicionamentos dependem da nossa disposição mental, né? Então se disponha mentalmente para esse novo lugar.
esse lugar mais alto em Deus, onde verdadeiramente você pode ser guiada e conduzida pelo Espírito para todas as coisas que você intentar fazer. E certamente você vai ter êxito, e certamente os medos se vão, a ansiedade se vai, tudo aquilo que outrora atrapalhava você, embaraçava a sua vida, se vai quando você se permite viver aquilo que Deus deseja que você viva. Então, às 4 horas da manhã é o momento em que o nosso cérebro está em teta, né? Então a gente tem condição de absorver, é como se fosse o cérebro de uma criança, como uma esponja. Uma criança, tudo que você diz para ela, ela aceita, ela concebe, ela recebe, né? E quando a gente se permite nesse período da manhã, então a gente absorve, né? Melhora, e a gente não esquece, porque toda a batalha está aqui, são tantas síndromes, são tantos problemas na mente que as pessoas têm hoje por pensarem demais e pensarem sem filtrar, sem refletir. Eu tenho dito muito isso, só reflete quem conhece a verdade, né? A luz é a única maneira de dar condição a você de refletir. Então, a luz da palavra é que vai dar condição a você de refletir para tomar decisões acertadas que vão te dar uma vida de êxito e uma vida de vitória. Jesus verdadeiramente deseja que nós sejamos muito mais do que vencedoras, né? Ele disse isso, que nós somos muito mais do que vencedoras em todas as coisas, através de Paulo, não é? Por meio daquele que primeiro nos amou. Ele nos amou e fez tudo o que era preciso para que nós fôssemos livres. Livres para quê, gente? Livres para vivermos uma vida extraordinária, uma vida de milagres, para onde nós chegarmos, as pessoas reconhecerem Cristo em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. A palavra que o Senhor colocou no meu espírito e eu quero compartilhar com você nessa manhã, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazê-la. Eu vou aqui observar a pergunta de vocês e vou responder na medida que eu puder, né? Aquilo que eu não consegui responder eu vou pesquisar, mas eu prometo para vocês que vocês não vão ficar sem resposta. Já tomou água hoje, gente? A primeira coisa que eu faço quando eu desperto é tomar água, né? O nosso corpo é feito de água e terra. Então, principalmente água, ela é muito benéfica para a sua saúde. Tome muita água mesmo. Eu já tomei a minha água com limão e própolis, eu já tomei os meus suplementos. Outra coisa que tem me feito muito bem, né, é suplementar, porque a gente infelizmente não se alimenta como deveria. Então a suplementação vem para complementar as vitaminas que faltam no nosso organismo. E tudo isso contribui para que o teu cérebro tenha energia, para que verdadeiramente você coopere. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Então essas 3 vertentes precisam estar alinhadas para que nós possamos cumprir o propósito. Então, beba água. E abra aí comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Se você tiver com a Bíblia na mão ou o celular, por favor, abra comigo agora no livro de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 31. Quem está comigo, diga amém. Vamos interagir, gente, para essa live ficar mais interessante. Não é bom que vocês interajam, que vocês façam perguntas, que juntas nós possamos tirar dúvidas uma das outras, para que nós possamos ser juntas edificadas em nome de Jesus. Todas encontraram? João capítulo 8, a partir do verso de número 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Olha que palavra interessante. Jesus está diante dos judeus, alguns criam nele, outros não, mas aqui ele se direciona àqueles que creram nele, e ele diz o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Sabe o que eu percebo? Hoje nós temos muita dificuldade de ser firmes e constantes. A maioria das pessoas começam muito bem, mas poucas são as pessoas que terminam aquilo que começam. Ontem eu terminei um livro de 320 páginas e é claro que eu celebrei, porque durante uma vida inteira foi-me dito que eu era uma pessoa que começava e não terminava. E pior, que eu acreditei nisso. Quantas coisas eu comecei e não terminei. Eu sempre tive muito entusiasmo, e a palavra entusiasmo é maravilhosa, porque ela significa entel, Deus em, não é? O entusiasmo, a alegria, vem da certeza de que Deus está dentro de nós. E é Ele quem nos ativa, né, para buscar novas coisas, para iniciarmos coisas novas. Mas a questão é, quem dá continuidade? Será que você, assim como eu, começava e não terminava? Não tinha firmeza para permanecer? Eu era uma pessoa assim. Quando o Espírito Santo começou a ministrar comigo para esse novo lugar em Deus, e quando Ele me trouxe, através de um estudo, a palavra, que talvez a preguiça seja o maior pecado do cristão, aquilo impactou a minha vida de uma forma extraordinária, porque verdadeiramente os cristãos pensam, na sua maioria, que Deus vai fazer tudo o que eles na verdade deveriam fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus já fez tudo o que era preciso. Ele enviou Jesus para fazer o que eu e você não podíamos fazer, para que nós pudéssemos fazer aquilo que nós devemos fazer. Então, ser firme e constante é algo que nós devemos fazer. Será que existe alguém aqui que, assim como eu, começava tantas coisas e não conseguia terminar? Eu estou aqui para afirmar a você que Deus deseja que, em nome de Jesus, você possa terminar tudo que você começa. Então eu quero que você declare, porque palavras têm poder criativo. Você vai escrever assim aí para mim: eu termino tudo o que eu começo. Digita aí para mim: eu termino tudo que eu começo. Sim, em nome de Jesus, você termina tudo o que você começa. Coloca aí, em nome de Jesus. Sabe por que é importante? Isso, glória a Deus que você foi liberta, Vilma. Glória a Deus. Mas coloca aí, eu termino tudo que eu começo. Por quê? Isso precisa ficar muito claro para nós. Porque é muito comum a gente começar e não terminar. É muito comum a gente ter entusiasmo, não é, para começar, mas a gente não ter firmeza para continuar. Isso mesmo, eu termino tudo o que eu começo. Exatamente. Agora eu tenho iniciativa e acabativa. Muito bem, Vilma, exatamente. Estou gostando de ver. Então, você percebe que para que nós verdadeiramente sejamos discípulos de Jesus, nós precisamos ter firmeza. Ninguém pode se tornar um discípulo sem ser firme, sem ser constante. E tudo começa com o discipulado. Por que tudo começa com o discipulado, gente? Porque nós somos aprendizes, nós estamos aqui para aprender. A vida é um eterno aprendizado. E nós estamos, e eu estou entendendo em Deus que na verdade nós não estamos em evolução, nós estamos em desconstrução. Ontem eu ouvi algo que me chamou muito a atenção. Nós fomos formatadas pelo mundo, não é? Nós tomamos a forma do mundo e agora nós precisamos ser desconstruídas para sermos reconstruídas da forma correta. E eu ouvi algo ontem que me chamou muito a atenção, sobre a construção de uma casa. E a Bíblia nos compara com uma casa sendo edificada, não é? Uma casa sendo edificada sobre o fundamento Cristo, que é a rocha. E eu achei interessante, porque a edificação de uma casa,
ela não começa com a construção, mas ela começa com a destruição. Porque todo material que é utilizado para a construção de uma casa, ele foi antes a destruição de algo. Então, as pedras que são utilizadas foi primeiro a detonação das pedras para tornarem-se pedregulhos, não é? Então, tudo que é utilizado na casa, na verdade, antes foi desconstruído para que houvesse uma construção. E é exatamente isso que está acontecendo conosco. Nós estamos sendo desconstruídas para sermos reconstruídas. E esse processo, ele é um processo doloroso, sim. Por isso que eu costumo dizer que a dor da cura é maior do que a dor da ferida. Por isso que muitas pessoas fogem da cura, porque elas não querem sentir dor. Elas entraram num estágio, melhor dizendo, né, de comodismo, né? Elas entraram numa zona de conforto, se acostumaram, né, com aquela dor do sofrimento, mas elas não querem se dispor para que haja realmente uma desconstrução e uma reconstrução da maneira correta. Mas, para que você tenha plenitude, e esse é o desejo do coração de Deus, vida plena e abundante, para que você possa tocar outras vidas, sim, mulher, Deus te chamou, Ele te levantou para esse tempo, porque existem mulheres que estão morrendo pelo fato de que nós, muitas vezes, não estamos cumprindo com aquilo que Deus deseja que nós cumpramos. Então Deus está falando com você, mulher, para que você seja firme e constante, para que você se permita sim passar pelo processo de dor, que é o processo da desconstrução, para que haja depois a reconstrução. É maravilhoso quando você vê uma casa pronta, mas os processos que ela passa para chegar realmente a ser uma casa habitável são processos difíceis e demorados, mas esses processos que nós vivenciamos são processos maravilhosos de aprendizado, porque nós estamos aqui como discípulas de Jesus. Coloca aí para mim, eu sou discípula de Jesus. Todas nós estamos sendo desconstruídas para sermos reconstruídas. Só você que é discípula, coloca aí, eu sou discípula de Jesus. Digita isso aí para mim, em nome de Jesus, preciosas. Então, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, né? Então não adianta a gente achar que ir na reunião na quinta, ir na reunião no domingo, assistir uma ministração pela internet é o suficiente para isso. Não, não é. O que vai fazer com que você tenha plenitude é um compromisso com você. Exatamente. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, de estarmos às 6 horas da manhã em pleno feriado, numa live, não é? De oração, de edificação, significa que você está entendendo. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Parabéns, você é uma discípula de Jesus. Porque se você não fosse, você não estaria aqui. Você poderia estar dormindo como a maioria das pessoas estão. Mas você está decidida a ter algo diferente na sua vida. E eu quero agradecer a Deus por você. Parabéns, mulher. Parabéns pela sua coragem de vencer a si mesma. Parabéns por estar aqui e entender o que realmente Deus deseja de você. Não é? Então você está sim se dispondo, eu creio, por isso que você está aqui conosco, para que você possa, em nome de Jesus, entender que os discípulos são aqueles que verdadeiramente permanecem firmes na palavra. E qual é essa palavra? A palavra de Deus, o próprio Jesus. O verbo vivo que se fez carne habitou entre nós. Esse verbo fala de uma ação alinhada com a vontade de Deus, uma ação que traz pra gente benefícios reais, porque realmente, queridas, a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu falei aqui também outro dia, não é? A lei era boa, mas não podia transformar ninguém. Os profetas foram agradáveis, mas Jesus é a vontade perfeita. Por que Jesus é a vontade perfeita? Porque Ele nos dá livre acesso ao Pai, porque nós temos condição de desfrutar, não é, de tudo que o Pai tem, de tudo que Ele é, da plenitude, de voltar à fonte, de nos alimentarmos dessa verdade, de quem Ele é e reconhecer através disso quem nós somos. E nós somos sim
o melhor de Deus. Então, eu estou muito alegre por você estar aqui comigo nessa manhã, entendendo um pouco mais sobre essas verdades do reino que ativam, que destravam e que nos levam a um novo lugar em Deus, um lugar de verdadeira liberdade, de verdadeira recompensa, e a maior recompensa é a presença dele. Amém, preciosas? Então ele fala assim, ó: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E o significado de ser um discípulo de Jesus? Discípulo é aquele que se permite aprender. Discípulo é aquele que tem humildade para reconhecer que precisa ouvir para crer, não é? Porque só crê quem ouve. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a única maneira, preciosas, de nós agradarmos a Deus é através de Jesus. Então, quando eu ouço essa palavra, e ouvir é diferente de escutar, como a maioria de nós já sabemos, né? Escutar significa que você deu ouvidos, mas não deu atenção. Quando você dá atenção, você ouve, você absorve com o seu coração, você ouve com o coração. E é com o coração, queridas, principalmente nós mulheres operamos do coração para a cabeça, os homens da cabeça para o coração, mas nós mulheres somos do coração para a cabeça. Então, ouça ativamente o que o Espírito Santo está dizendo. Então, quando nós nos dispomos a ouvir, nós estamos sendo o quê? Discipuladas, nós estamos sendo ensinadas para termos o quê? Disciplina. E é sobre isso que eu quero falar. Aproveitando essa palavra, eu fiz algumas anotações aqui de um estudo que eu fiz ontem e eu quero compartilhar com vocês sobre a disciplina. Preste atenção, que é algo tremendo isso aqui. A palavra disciplina, ela vem de autocontrole, exatamente. É claro que a gente sabe que só tem autocontrole quem tem o controle do alto, né? Quem é guiada pelo Espírito através da palavra de Deus. Mas a disciplina significa que uma pessoa tem domínio sobre todas as qualidades negativas dela. Então, a disciplina te faz reconhecer o que não é tão bom em você. Por isso que a palavra de Deus, ela é como um espelho. Ela é um espelho porque quando você lê essa palavra, ela revela tudo aquilo que está desalinhado na sua vida. E à medida que você permite que o Espírito Santo ministre com você, você vai alinhando essas áreas da sua vida que estão fora de linha, não é? E aí você passa a ter realizações, porque são essas áreas que estão desalinhadas que nos trazem sensação de fracasso, que nos trazem muitas vezes negatividade, que nos fazem muitas vezes até nem tentar, por achar que nós não vamos conseguir. Então é importante que nós compreendamos que a disciplina nos dá o controle do alto e significa que uma pessoa obteve domínio sobre as qualidades negativas dela. Então ela reconhece que ela tem pontos fracos, sim, mas ela coloca todos esses pontos fracos diante do Senhor para que o Senhor a fortaleça. E isso é maravilhoso, não é? Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por isso que a gente não deve se gloriar em nós. Por isso que nós temos que nos gloriar no Senhor e na força do seu poder. Por isso, preciosas, que é tão importante que nós entreguemos para Ele o nosso primeiro horário da manhã, que nós nos alimentemos da palavra de vida eterna, que verdadeiramente essa fonte, que é a presença dEle, seja a nossa consciência pela manhã, porque uma coisa eu posso dizer para você com experiência própria: se você deixa isso para fazer depois, os afazeres te tomam e você não consegue. Donas de casas, mulheres que trabalham fora, os filhos, são tantas coisas que nos tomam que nós não conseguimos priorizar aquilo que é prioridade. E esse horário, esse período é o nosso momento, é o tempo que nós estamos tirando para nós,
para nossa edificação. Sabe o que significa isso? Em outras palavras, significa que você está tendo um autocuidado. Sim, esse primeiro horário da manhã que você entrega para você, através da palavra, da busca, da meditação, é um autocuidado com você. Não basta apenas você cuidar da sua aparência física, até porque o que traz formosura para o seu rosto é um coração alegre. E o seu coração se alegra na presença. Não existe outra coisa que faz com que um coração se alegre. Nada se compara à presença dele, preciosas. Nada é tão bom, nada é tão maravilhoso quanto a presença dele. Na presença dele, até a tristeza salta de alegria. E à medida que a gente se torna consciente que a presença dele está conosco, e ele disse, né? Aquele que se une ao Senhor se torna um com ele. Então, quando você reconhece que você é um com ele, isso se permeia por todo o seu dia e a alegria inunda o seu coração e ela aformoseia o seu rosto. Essa semana é a semana do meu aniversário. Sexta-feira eu faço 44 anos de idade. 44 anos muito bem vividos. E eu entendi que essas lives são o maior presente que eu estou recebendo. Porque na verdade, sabe quando nós somos presenteadas? Quando nós presenteamos outras pessoas. A vida só vale a pena ser vivida quando compartilhada, quando repartida, quando você se torna verdadeiramente um canal para ativar outras pessoas. Então o aniversário é meu, mas a presença de vocês é o maior presente. Estar com vocês essa semana é o que está sendo maravilhoso para mim. Então sou grata, gratidão mais uma vez a cada uma de vocês em nome de Jesus. E continuando a falar sobre a disciplina, tá? Quando você tem esse domínio sobre as qualidades negativas, você consegue dominar a si mesmo, porque se você não domina a si mesmo, preste atenção, se você não tem domínio próprio, você jamais terá domínio sobre as circunstâncias, porque não há domínio sobre circunstâncias, você não pode fazer nada sobre as coisas que acontecem exteriormente, mas você pode fazer tudo sobre as coisas que acontecem interiormente. Então, se você tiver autocontrole, o controle que vem do alto pela palavra, guiado pelo Espírito, não é? Se você tiver esse domínio dentro de você, pode soprarem os ventos, as tempestades podem vir e você vai se manter firme, porque a palavra te sustenta. Você sabe que Ele está com você, que Ele é por você e que tudo vai passar. E quando passar essa circunstância contrária, ela vai trazer para você um peso de glória. Por quê? Um aprendizado. E uma vez que você aprendeu, ninguém pode tirar isso de você. Nada, nada. Preste bastante atenção no que eu vou dizer para você, preciosa. Nada, nada é tão bom quanto aprender. Então se permita, circunstâncias contrárias, melhor dizendo, são grandes aprendizados, são grandes oportunidades para reconhecermos o amor de Deus. E eu sei do que eu estou dizendo. A maioria de vocês conhecem a minha história e sabem que para chegar até aqui eu tive que vivenciar muitas situações contrárias. E ouçam algo que o Espírito tem a dizer a vocês. Quanto maior os problemas que nós solucionamos, maiores problemas virão. Mas isso não é ruim, isso é bom, porque cada vez mais isso mostra para você o seu potencial e a sua capacidade para superar os seus próprios limites. Isso mesmo, você é muito maior do que você acredita e Jesus sabe disso. Por isso que Ele deseja ativar você por meio da sua palavra. Por isso que Ele deseja que você reconheça quem é o seu Pai e o que Ele fez por você, em nome de Jesus. Então, quando você domina você mesmo, você consegue ter domínio sobre todas as outras coisas. O domínio próprio é a tarefa mais difícil para a maioria das pessoas. Não é à toa que esse é o último estágio do fruto do Espírito, não é verdade? Quando nós andamos no Espírito e somos guiadas pelo Espírito, o primeiro é o amor, mas no final nós temos o domínio próprio. E o domínio próprio é o que faz com que você diga a você mesma: não, eu não vou fazer, eu posso, mas eu não quero.
é a condição que você tem em Deus de entender que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Seria lícito num feriado, dia 2, como é o feriado de hoje, você dormir até as 10 horas, mas não te convém, porque você sabe que esse primeiro horário do dia é o horário mais precioso para você edificar a sua fé, para que você possa elevar os seus pensamentos para um lugar mais alto em Deus e, através disso, conquistar os seus sonhos. Sim, Deus deseja realizar os seus sonhos, mulher. Sim, o desejo do coração de Deus é ver pessoas realizadas. E a realização, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, a realização não está nas conquistas apenas, né? Que nós temos de bens ou de coisas, mas a verdadeira realização está em vencer a si mesmo, em conseguir, né, levantar mais cedo, conseguir ler a Bíblia, conseguir finalizar um livro que você começou, ser firme e constante em tudo que você projeta fazer. Esse senso de realização é maravilhoso, porque cada vez mais você vai entendendo que você é capaz, que você pode ir além, que você é sim o melhor de Deus. Porque entenda algo, se Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, e Deus é grande, significa que nós também somos a grandeza de Deus. Saiba quem você é e viva a máxima daquilo que Deus tem para você. Continuando a palavra. E ele disse assim no verso de número 32: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Uau! Que coisa tremenda, não é? Quando a gente conhece a verdade é uma pessoa, é Jesus. A gente começa nesse caminho sem entender muita coisa, não é? A gente conhece Jesus e Ele nos recebe, Ele nos traz de volta a comunhão com o Pai, e a gente trilha essa jornada sem entender muito bem, porque a gente é neófito, a gente não entende, mas a gente crê, e aí a gente começa a trilhar essa jornada e caminha, até que a gente encontra um lugar de verdade. E esse lugar de verdade, que é o lugar da pessoa de Jesus, é maravilhoso, porque esse lugar da verdade te traz liberdade. E qual é essa liberdade? A verdadeira liberdade é não se preocupar com o que as pessoas pensam sobre você. A verdadeira liberdade é ser quem você é, sem se preocupar em agradar as pessoas. A verdadeira liberdade está em se movimentar exteriormente sem restrições externas, né? Aquele movimento que acontece de dentro para fora, que você pode ser verdadeira, que você pode ser a essência de quem você é. Eu confesso para você que quando eu saí desse lugar de aprovação, eu queria muito a aprovação das pessoas, e desejar a aprovação das pessoas é uma das maiores prisões que os seres humanos enfrentam. É um grande cativeiro, porque as pessoas falam acerca do que elas são e não do que você é. A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você deseja a aprovação das pessoas, é como se você quisesse mudar as pessoas. E nós não temos poder de mudar o outro. O poder que Deus deu a nós, que é o poder do amor, é o poder de mudar a nós mesmos, de transformar as nossas vidas. Por isso que eu recebo o amor de Deus, eu me amo para poder amar a outras pessoas. E esse é o maior poder que nós temos, de transformar a nós mesmas. E à medida que nós vamos sendo transformadas, vamos nos permitindo ser transformadas por este amor verdadeiro e real, Cristo vai sendo formado. E aí sim, quando Cristo é formado em nós, as pessoas veem em Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória para aqueles que não conhecem a Deus. Então entenda, preciosas, que querer agradar as pessoas, querer que as pessoas te aprovem, é a pior coisa que você pode desejar. Porque as pessoas não aprovam nem a si mesmas, quanto mais a você. Então que você possa buscar o que Deus tem para você. Entenda, Deus já te aprovou. Pelo que você faz? Não, por quem você é. E Ele disse que vós sois filhos. E Ele fala aqui, ó, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? A verdade que Deus se fez filho, Jesus, não é? Jesus se fez filho dos homens para nos tornar filhos de Deus. Então, quando você entende que você é filho de Deus, você entende que você foi eleita nele.
Ele te escolheu, Ele te amou primeiro, Ele fez tudo o que era preciso, te abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e você não precisa provar nada para ninguém. A única pessoa para quem você tem que provar algo é para você mesmo. Todos os dias da manhã, olhe no espelho e vença o seu próprio ego. Olhe no espelho e diga: eu vou vencer a mim mesmo. Prove para você que você é sim capaz de ir além, de fazer o que você deseja fazer, sem a sua intervenção, ou melhor, sem a intervenção do seu próprio ego. Em nome de Jesus. Amém, preciosas? E no 33 ele diz assim: e ele lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Pois bem, não é? Eles achavam que eram livres, mas na verdade eles eram escravos. Eles estavam sob a antiga aliança, a aliança que era boa, mas não podia aperfeiçoar ninguém, porque a única maneira de sermos aperfeiçoados é através do amor. Né? Somos todos imperfeitos dentro daquele que é perfeito, sendo aperfeiçoados pelo amor perfeito. Então Deus não está nos aprovando ou deixando de nos aprovar pelos nossos atos. O que Deus deseja é que nós reconheçamos quem nós somos. A partir do entendimento de quem você é, e você é filha de Deus, e quando você se mantém firme nessa palavra, cada vez mais essa convicção é gerada no seu interior, então as suas atitudes começam a ser transformadas, porque nunca foi de fora para dentro, sempre foi de dentro para fora. Ninguém, preste atenção, preciosas, ninguém muda hábitos sem transformar o interior. Você precisa entender a sua essência. Nós não somos mais filhos de Adão, nós somos filhos de Deus. Quando nós encontramos a Jesus, houve um novo nascimento pelo amor, porque Jesus é a ação exata do amor de Deus, é a perfeita a perfeita ação do amor de Deus por nós. Então, quando nós vemos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós encontramos o amor em ação. E esse amor em ação nos faz nascer de novo. E agora nós nascemos do verdadeiro amor. Nós não nascemos da carne, mas nós nascemos do Espírito, porque o Espírito é amor. Deus é amor. E as palavras de Deus são espírito e vida, porque são palavras de amor, palavras que nos encorajam, palavras que nos levantam, palavras que nos colocam de pé, palavras que mostram sim, é verdade que existem muitas coisas que precisam ser alinhadas no nosso comportamento, mas à medida que você entende quem você é, o seu comportamento naturalmente vai sendo alinhado a essa verdade. Por isso que é de dentro para fora. Por isso que é conhecendo a verdade, Jesus, que nós somos livres, né? Eu tenho dito muitas vezes, uma coisa é Deus te libertar, outra coisa é você viver de forma livre. Viver livre significa ter uma mente livre, ser livre de conceitos e preconceitos que foram concebidos humanamente falando, não é? Quando você reconhece a sua humanidade e você se humilha, se torna alguém humilde, não é? Descendo ali o Rio Jordão como Jesus, meu Deus. Jesus é maravilhoso. Ele desceu o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, né? De forma humilde, reconhecendo a sua humanidade. Embora fosse Deus, ele estava como homem e ele reconheceu isso e foi batizado nas águas do Rio Jordão. E por isso Deus pôde abrir os céus e dizer: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Então, quando nós, amadas, reconhecemos a nossa humanidade, nos rendemos, não é? Somos batizadas nesse Rio Jordão, que é o rio da humildade. Nós nos tornamos discípulas e nós somos libertas desses conceitos aqui, ó, que o mundo gerou em nós, né? Desse humanismo, né? Que quer vingança, que quer juízo, que confunde justiça com juízo, enfim, essa ignorância, esse engano que muitas vezes tem feito com que as pessoas não vivam a plenitude, tá? E continuando a leitura. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Preste atenção, não existe possibilidade de Deus libertar alguém que não reconheça que é escravo. Existem muitas pessoas que se acham livres,
mas quando você olha para suas vidas, elas são escravas. E a primeira coisa que Deus precisa é que nós reconheçamos. Quando você reconhece, Senhor, eu sou escrava, é verdade, eu não consigo dominar a minha língua, eu não consigo dominar o meu apetite, eu não consigo dominar o meu sono, eu não consigo dominar o meu pensamento, então significa que eu estou escravizada. Senhor, eu reconheço, eu sou escrava. E aí sim, quando você reconhece que você é escravo, Deus pode te tornar livre. Deus pode conduzir você a esse lugar de discipulado, de ensino, de disciplina, né? E mostrando para você que você deve ter um controle do alto por meio da palavra. E aí você fala, é verdade. Se eu não conhecer essa verdade, eu não vou ser livre. Se eu não tiver esse compromisso comigo pela manhã todos os dias, me alimentando dessa verdade, eu não vou conseguir vencer essas áreas da minha vida que estão escravizadas. Se você não reconhecer isso, não tem como sair desse lugar. Eu me lembro quando Deus começou no meu processo. Durante uma vida inteira eu fui escrava, não é? Eu era escravizada para agradar as pessoas, eu era escravizada porque eu queria ser muito boa no que eu fazia para ser reconhecida, porque a rejeição, o abandono, o abuso que eu sofri me fizeram pensar dessa forma, né? Então eu me esforçava e me empenhava demais para agradar as pessoas, para ser muito boa no que eu fazia, quando na verdade eu era a maior insatisfeita nisso tudo. Porque quanto mais você faz para agradar as pessoas, mais insatisfeitas elas ficam e mais frustrada você fica com isso. E quando Deus começou a trabalhar isso comigo, mostrando para mim a importância que eu tinha de estar com Ele, para Ele me ensinar que eu precisava abaixar, que eu precisava reconhecer, uma das primeiras coisas que Deus falou comigo, preste atenção na profundidade disso, preciosas, foi que eu não sabia receber. Olha isso. Eu, com a ânsia de ser aceita, de ser amada, e na dor do complexo de inferioridade, eu fui para o extremo oposto da superioridade, não é? Então eu me sentia muito boa naquilo que eu fazia e eu tinha até orgulho, não é? Esse orgulho para tentar aliviar a dor da inferioridade que havia dentro do meu coração, por não saber quem eu era. Ah, mas você já era uma cristã? Sim, eu já estava dentro da igreja, o que eu não tinha era conhecimento da verdade. E uma coisa é você ir à igreja, outra coisa é você conhecer a verdade, né? Porque é só a verdade que faz você livre. E aí, nesse contexto, né, havia cada vez mais um vazio dentro de mim e muita frustração, e eu querendo cada vez mais agradar pessoas, eu querendo salvar as pessoas, um contexto horroroso, né? Na verdade, de muita frustração. Deus disse assim para mim: você não sabe receber, você é orgulhosa. Foi a primeira coisa que Deus trabalhou comigo, porque eu amava trabalhar, ser melhor no que eu fazia, ganhar muito bem e abençoar as pessoas, presentear as pessoas. Mas o meu coração, quando fazia isso, desejava reconhecimento. Porque a questão não é o que você faz, é por qual motivo você faz. Por isso que Deus não está preocupado com o que você faz. Deus está preocupado em ter o seu coração. Porque na medida que você entende quem você é na essência, tudo o que você faz é por amor, um amor genuíno e verdadeiro, o amor que provém de Deus, o amor que não busca os seus próprios interesses. Aí sim, nesse lugar, amadas, nós fazemos sem buscar em troca. E não há frustração. Nesse lugar há muita satisfação, porque tudo que você faz livremente. Você faz não como escrava para recompensa, mas você faz como uma filha amada de Deus. Porque eu recebi, eu posso repartir. Mas essa não era a minha condição. Então Deus disse para mim: você é orgulhosa, você não sabe receber. E aí eu fiquei muito triste, porque a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento, né? Quando a gente está passando por esse processo de metanoia, que é essa transformação de mentalidade, muitas vezes a alma se entristece. Não é fácil ouvir certas coisas. Mas eu precisava ouvir isso. E aí, no meu processo, ele começou a desconstruir, não é, esses conceitos que eu havia construído. E eu posso dizer para vocês, é um processo que não termina nunca. Eu ainda estou vivendo outros processos, né? Cada vez que eu venço algo, outra coisa Deus me mostra que eu preciso vencer,
Porque vencer é vencer por dentro, é vencer a si mesmo. Mas na medida em que você se permite, você vai sendo livre e as coisas vão ficando maravilhosas, né? Deus vai transformando o seu interior, trazendo paz, trazendo alegria e fazendo você entender coisas incríveis e extraordinárias. E quando eu aprendi isso, quando eu entendi isso, eu pude receber a plenitude da graça sobre graça. Por que muita gente tem dificuldade de receber a graça, gente? Por que esses fariseus aqui, eles não reconheciam Jesus, eles não se viam escravos, porque eles estavam orgulhosos dos seus feitos, não é? A lei é boa, mas não pode aperfeiçoar. Então a antiga aliança mostrava que eles tinham que fazer para obter os favores de Deus. Mas era só uma maneira de Deus mostrar para o homem que ele jamais poderia por si só, que ele depende do amor, né? Nós dependemos do amor. Então esses fariseus não reconheciam, eles eram orgulhosos, assim como eu era orgulhosa. Então, para que nós recebamos essa plenitude da graça sobre graça, é preciso humildade, né? Nós temos que sair de todo orgulho, de toda soberba, para que realmente Deus possa trabalhar em nós e depois através de nós. Que o Espírito Santo possa estar ministrando seu coração, que realmente você possa entender o que Deus está falando com você nessa manhã. E aí, no verso de número 34, está escrito assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Veja que coisa extraordinária. Nós pecamos, não é verdade? O que nós não fazemos é viver no pecado. Nós erramos o alvo algumas vezes porque estamos aprendendo e está tudo bem. O que Deus quer é que o nosso coração seja puro. E o que é ter um coração puro? É ser purificado por essa palavra. À medida que você lê a palavra, ela purifica o teu coração. Ela tira as águas amargas, não é? Por que eu vivia daquela forma? Porque eu era uma pessoa amargurada, né? Eu vim de um sofrimento muito grande, assim como a maioria de nós. Mas à medida que a palavra foi entrando no meu interior, ela foi lavando, ela foi purificando, ela foi deixando o meu coração como um coração puro, um coração disposto a obedecer. Então, à medida que você se dispõe a obedecer e permite que essa palavra purifique, tire a amargura do seu coração, você começa a viver o extraordinário. E foi o que aconteceu na minha vida. Deus começou a purificar o meu coração para que eu pudesse viver o extraordinário de Deus. E ele continua dizendo assim: o filho estará na família para sempre. Você é filho, você tem uma família, você pertence a um pai de amor e ele deseja mais do que ninguém instruir você através do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é a pessoa mais linda, a pessoa mais maravilhosa, a pessoa mais incrível que você pode conhecer. Pensa num gentleman que vai te encorajar, que vai te ajudar, que deseja te instruir. Ele é o mestre, ele é o professor, ele é o ajudador. Durante muito tempo na minha jornada, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, porque isso aqui também é muito forte. E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar a sua vida através dessa verdade. Deixa eu só colocar aqui a musiquinha de volta. Durante muito tempo da minha vida, eu desejei alguém para me instruir. Eu desejei um modelo, né? Eu queria muito uma pastora, uma profeta, alguém que me discipulasse. E eu andei o Brasil atrás dessa pessoa. E em todo lugar que eu ia, eu dizia: Deus, será essa pessoa? Será essa pessoa? E Deus nunca me dava uma resposta. E teve um dia que eu falei: Deus, por que o Senhor não permite que eu tenha alguém para me instruir, né? Um mentor, uma mentora, alguém que possa me discipular. E Deus disse assim para mim: filha, eu já te dei um mestre, eu já te dei um conselheiro, eu já te dei alguém que quer te instruir. Permita que ele faça isso. O que eu tô querendo dizer para você, amada, é que eu posso te ajudar repartindo com você a minha vida, repartindo com você o que eu tenho recebido como aprendizado, não é? E o aprendizado é a experiência vivida, não é? Mas o que você vai precisar é da instrução do Espírito Santo, porque só ele pode guiar você a toda a verdade.
Eu posso te ajudar, não é? Apontando Jesus para você. Mas quem vai revelar o Cristo é o Espírito Santo. Então desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo. Todos os dias pela manhã diga: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Eu reconheço a tua presença. Eu reconheço quem tu és. Tu és o meu melhor amigo. Tu és o meu conselheiro. Tu és o meu ajudador. E eu me lembro que quando eu comecei as minhas caminhadas matinais, eu desejava alguém para estar comigo. Que é muito bom você ter um companheiro, né? Mas o Espírito Santo não me permitiu, porque ele queria que eu entendesse que ele era o meu companheiro. E quantas vezes eu pensava em desistir? Quantas vezes o meu corpo não me ajudava? E o Espírito Santo dizia para mim: continua, você pode, você consegue. Continua, 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 supera, vai além. E eu comecei a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. E na medida que eu ia crescendo nesse relacionamento com o Espírito Santo, ele ia me mostrando coisas tão extraordinárias na própria natureza. Ele ia apontando para mim coisas que eu jamais por mim conseguiria ver. Ele foi me trazendo uma sensibilidade tão grande. Ele foi mostrando Deus para mim nas pequenas coisas. E ele foi me fazendo ficar cada vez mais grata. E eu tenho certeza que homem nenhum na face da terra poderia fazer por mim o que o Espírito Santo faz. E é o que eu quero dizer para você nessa manhã. Homem nenhum pode fazer para você ou por você o que só o Espírito Santo pode fazer. Nós estamos buscando um discípulo, né? Alguém que possa nos discipular, na verdade, um discipulador. Mas eu estou aqui para garantir a você, o maior discipulador é o Espírito Santo. E o que vai te discipular é a palavra de Deus. Sabe, você pode até aprender com as pessoas, mas quem vai te apresentar Jesus na revelação, na intimidade, é o Espírito Santo. Nada substitui a Ele. Eu posso ativar você, eu posso apontar Jesus para você com a minha vida, mas é Jesus, ou melhor, o Espírito Santo, que vai revelar Jesus para você. Que você possa ter essa consciência, em nome de Jesus. Nós vamos ficar uma semana fazendo essa live, e eu não sei, se Deus me der direção para a gente continuar, a gente vai continuar, porque eu quero te ajudar. Eu quero repartir com você o meu coração, as minhas experiências. Sim, eu estou aqui para isso, mas entenda, por favor, você tem a melhor pessoa do mundo habitando dentro de você, um mestre especial, um amoroso, dócil, um precioso chamado Espírito Santo, que quer te ajudar, que quer te afagar, que quer preencher todo esse vazio que existe dentro do seu coração. Apenas permita. Então, se você deseja isso, coloca aí: eu me permito, em nome de Jesus. Digita aí para mim: eu me permito ser guiada pelo Espírito, porque todos os que são filhos são guiados pelo Espírito Santo. E a palavra continua dizendo, 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Ramancho ramasya ralabaganaria soryalabara soryalabas. Rehanaria soryoborosia rarasiria rasaralararas. Sabe, amadas, Deus nos deu muitas ferramentas para nossa edificação. Deus nos deu total condição em Cristo para que nós vivamos plenamente. E quando eu digo sobre vivermos plenamente, eu não estou falando de adquirirmos coisas, ainda que uma pessoa plena terá coisas, mas as coisas não as terão, porque não há nada que substitua a presença. E é interessante, não é? Porque quando a gente lê o livro de Colossenses, a Bíblia diz que nele habita toda a plenitude, em Jesus. Então, quando você tem intimidade com a palavra, quando você se relaciona com o Espírito Santo,
Quando você tem comunhão com o Pai através do Filho, você se torna uma mulher plena. E uma mulher plena é uma mulher que se torna uma referência, né? Se torna uma mulher influente. Ela começa a influenciar outras mulheres. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem eu terminei aquele livro que eu disse de 320 páginas, modeladas para reinar, do Chris Vallotton. Se vocês desejarem ler, maravilhoso, porque ele ortoga poder às mulheres, né? E o maior poder que a mulher tem é o poder de amar, porque nós pensamos do coração para a mente, os homens da mente para o coração. E Deus já vinha ministrando isso comigo sobre a igualdade, né? A justiça de Deus fala da igualdade, da equidade, que não existe diferença entre homem e mulher, somos iguais diante do Senhor, né? Porque nós somos espírito na essência. O que nos difere são apenas os nossos papéis. E quando uma mulher entende o seu papel, né, como feminina, não como feminista, mas quando uma mulher entende o seu papel na sua feminilidade, ela consegue ser uma grande edificadora do seu lar. Ela consegue transmitir para sua casa, para sua família, a formosura do Espírito Santo. Mulher, entenda, em nome de Jesus, que você não está disputando com o seu marido. Muito pelo contrário, você é uma auxiliadora idônea. Nós somos auxiliadoras idôneas. Quando eu entendi isso, eu tirei toda a amargura do meu coração. Quando eu deixei de olhar para o meu marido achando que ele era culpado dos meus infortúnios e comecei a me autorresponsabilizar pela minha transformação, tudo na minha casa começou a entrar nos eixos, né? Claro que existe muita coisa que ainda precisa ser trabalhada, né? Muita coisa que precisa ser colocada no lugar, mas todos os dias eu vejo um avanço. Eu vejo Deus trabalhando no nosso casamento, né? Na nossa relação com os nossos filhos, no diálogo à mesa. O que eu quero dizer com isso para você, mulher? É que quando você se edifica, quando você prioriza esse tempo com Deus, quando você tem esse autocuidado com você, buscando a palavra, meditação, se alimentando da fonte, reconhecendo quem você é, você se torna um instrumento de justiça, de equidade, e você consegue, através do Espírito Santo, trazer ordem para a sua casa. Deus nos escolheu para esse propósito, e isso é maravilhoso demais. É uma responsabilidade, sim, mas nós somos seres responsivas. Deus nos capacitou para isso. Nós somos capacitadas. Se permitam, exatamente preciosas, se permitam ser moldadas pelo Espírito Santo, modeladas para reinar. Vocês são rainhas, nasceram para reinar, mas o primeiro lugar onde vocês precisam exercer governo é sobre a si mesmo e depois sobre a sua casa, no sentido de organização. E é muito lindo falar sobre isso, porque a disciplina interior gera uma disciplina exterior, né? Toda a tua casa começa a ser governada e ter uma direção pelo Espírito Santo. As coisas começam a entrar no lugar. Você assume o governo da alimentação da sua família, da organização das roupas, enfim, você muda o ambiente. Nós temos o poder, né, através do amor que habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, de transformar o ambiente. Exatamente. Nenhum homem é capaz de apaziguar uma questão como uma mulher. Nós somos detentora de um poder incrível que o Senhor nos concedeu. Que nós possamos usar isso com sabedoria. E a Bíblia é clara quando diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. E o que é ser livre, mulher? É ser livre para exercer a sua feminilidade. É ser livre para exercer o seu papel de rainha, governando da maneira como Deus deseja. É ser livre para viver a liberdade que Cristo deu a você. Então, que em nome de Jesus, você possa viver o melhor de Deus todos os dias, reconhecendo quem você é, reconhecendo que foi para a liberdade
que Cristo te libertou. Que você possa, em nome de Jesus, não só hoje, como eu falei, né, para o mundo é o dia dos mortos, mas para nós é o dia da vida. Deus está nos despertando. E deixa eu compartilhar algo com você bastante interessante, que você vai entender de uma forma preciosa. Olha só que interessante isso, sobre a palavra despertar. A palavra despertar significa a ativação da consciência, que dá a ela a condição de viver plenamente. Você é um espírito. Espírito fala de consciência. Consciência é com conhecimento de ser. Quando você sabe quem você é, você desperta para o amor. O sol da justiça, que é Jesus, brilha. E quando o sol da justiça brilha para você, você passa a brilhar e você brilha na sua casa, despertando todos os outros que estão adormecidos. Que você possa, em nome de Jesus, mulher, viver a verdade e ser livre para manifestar o amor de Deus na sua casa, para a sua família, para os seus e para todos aqueles que o Senhor trouxer até você. Que no nome de Jesus você possa ser a resposta que Deus deseja. Preste atenção, a palavra despertar, preciosa, também significa esperto, vigilante, atento, acordado. A Bíblia nos ensina algo muito precioso. Antes de orarmos, nós precisamos vigiar. Quem vigia? Quem está despertado, quem está acordado. E quem acorda? Quem reconhece o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? O sol da justiça é Jesus, o Cristo, o Rei ungido, aquele que pagou a nossa dívida, nos fez livres, morreu a nossa morte, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Eu agora quero orar por você, terminando essa live. Mais uma vez, gratidão. Sejam todas muito bem-vindas. Até amanhã. Amanhã nós teremos mais. Deus tem muito mais. Que seu dia seja lindo, seja extraordinário. Gente, tire fotos aí, compartilhem isso. Vamos alcançar mais mulheres, né? Vamos transmitir isso para outras pessoas, multiplicar, porque isso é bênção, aquilo que a gente compartilha. Então comece a compartilhar isso, tirem fotos, compartilhem nos status de vocês, compartilhem comigo, marque o nosso Instagram, @mulherdeonra, e vamos alcançar uma multidão de mulheres para esse despertamento, para estarem sóbrias e vigilantes, para que o sol da justiça nasça sobre a vida de cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus. Vamos orar agora? Pai, nós queremos agradecer a Ti de todo o nosso coração por esse tempo tão precioso. O mundo diz que hoje é o dia dos mortos, mas o Senhor nos desperta para a vida. Nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, porque a vida é Jesus. Jesus por nós, em nós e através de nós. A Sua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, que é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medula, e discernir a intenção do coração, discerne a intenção do nosso coração, nos alinha ao Senhor, nós permitimos, nós nos rendemos, nós nos humilhamos diante da Tua mão forte. Opera em nós, Senhor, o querer e o efetuar, segundo o bom propósito da Sua vontade. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um dia extraordinário, uma semana incrível, Pai, uma semana de boas novas, de boas surpresas, uma semana onde seremos surpreendidas pela Tua presença, pela Tua palavra, uma semana de fome e sede de justiça, onde essas mulheres buscarão mais e mais do Senhor, onde verdadeiramente o despertamento tocará outras vidas através delas, ó Pai. Pai, nós Te damos graças por este tempo, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém, amém. Por favor, preciosas, compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Chame elas amanhã, nós teremos live novamente às 6h01 da manhã. Nós estaremos aqui pontualmente para que o Senhor possa ministrar as nossas vidas. Amo vocês, vocês são o melhor de Deus. Gratidão, meu coração se alegra por vocês. Beijo no coração de vocês.